Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, eu tô trazendo a aula dessa saia que ficou maravilhosa. Quem assistiu a videoaula da blusa, vou mostrar aqui pra vocês. A blusa, eu fiz um conjunto, né? Quem não assistiu, eu vou deixar na descrição do vídeo e vai aparecer um card aqui em cima. Vocês podem pegar o passo a passo da blusa. E agora, então, hoje, a saia, né? Pra quem gosta de usar conjunto, ou até mesmo só para quem quer a saia mesmo, né? Que dá para usar como saída de praia, ou até vocês podem fazer um vestido assim com esse modelo da saia. Eu trabalhei com um barroco 4 milímetros, tá? A minha agulha para saia aqui eu fiz com agulha 6 e agulha 7. Por quê? Para poder ficar com um caimento bom, tá? Muita gente que não gosta de trabalhar com agulha grossa, vale a pena tentar, né? Vale a pena experimentar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado final. Quem já trabalhou com agulha mais grossa do que o fio, coloca aqui nos comentários, fala como é que foi a experiência para que as suas amigas, né, possam ler aí nos comentários e saber que principalmente quem tá começando com crochê e ainda fica naquela dificuldade, né? Ah, eu não sei se vai ficar bom, não gosto. Tem muita gente que já trabalha, tá acostumada a trabalhar com agulha e linha muito fina e não consegue mudar, né? Então coloca nos comentários aqui como que foi a experiência e como que ficou o resultado aí da peça de vocês. Então, para começar aqui, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a medida da cintura. Eu não trabalho com quantidade de correntes, tá, gente? Eu sempre comento aqui, eu gosto de trabalhar com medidas. Então, se a saia é para vocês, vocês vão pegar a medida mais larga que vocês têm aí no corpo, ou cintura ou quadril, tá? Eu sugiro que eu sempre falo assim para pegar a parte mais larga para que depois a peça não fique difícil de entrar, né? Vamos supor que vocês tenham um quadril um pouco mais largo do que a cintura, e aí depois fica com dificuldade de passar para poder vestir a peça. E se vocês forem fazer para alguma cliente, é só vocês pedirem também as medidas da cliente e seguir. Vocês vão fazer a quantidade de correntinhas de acordo com as medidas. Então, aqui nessa saia, eu fiz 90 correntinhas, tá? Porque eu precisava de 90 centímetros aqui o total da saia para poder passar, né? Para ela poder passar pelo quadril. Mas foi coincidência de ser 90 correntinhas com 90 centímetros, tá? Por acaso essa daqui deu certo, mas não é assim sempre, tá, gente? Então, para começar aqui, ó, eu vou trabalhar com agulha 6. Eu vou fazer com fio diferente, tá? Para ficar fácil para vocês visualizarem aí o passo a passo. Então, quem tá começando com crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, pausa o vídeo. Se vocês gostarem do conteúdo, compartilha com as amigas, se vocês gostaram do modelo, né? Quem tá chegando no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Tá chegando várias peças aqui que eu tô trazendo para vocês, vários vídeos novos. E também, quem ainda não conhece o canal, vocês vão ver que tem bastante peça aqui bem bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, aqui, ó, eu vou fazendo as correntinhas, tá? O que que vocês precisam fazer aqui no início, né, nas correntes? Tem que ser múltiplas de 3 para que dê certo o nosso ponto aqui, tá, gente? Então, vamos supor que vocês fizeram aí a quantidade de correntes de acordo com a medida, vocês têm que se atentar que sejam múltiplos de 3, tá? Terminando, então, as correntinhas, a gente vai pular 3 correntes, tá? Na quarta corrente aqui, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo, meio ponto alto, gente, desculpa. Olha aqui, ó, eu dou uma laçada e já puxo os 3 fiozinhos de uma vez. Eu ia falar ponto baixíssimo, mas é meio ponto alto, tá? Próxima correntinha, mesma coisa aqui, ó. Dá uma laçada e puxa os 3 fiozinhos de uma vez. E assim a gente vai seguir a carreira todinha fazendo o meio ponto alto. Seguindo, ó, dá a laçada e puxa os 3 fios de uma vez. E vai seguindo, tá? Todas as correntinhas até o final.
Então, quando vocês chegarem aqui na última correntinha, ó, eu fiz um pedaço pequeno aqui para vocês conseguirem visualizar a peça inteira, para vocês conseguirem fazer a de vocês, tá? Ó, a gente vai pegar aqui a última correntinha, ó, eu já vou colocar minha agulha aqui no buraquinho aqui da correntinha. Vocês vão ter que deixar a peça aqui do lado certinho, tá? Ó, vamos supor, ó, dobra assim no meio, tá? Para que... eu já vi gente trabalhando, fazendo crochê na minha frente, e depois... A hora que vai montar, né, monta a peça toda torta assim, tá? Então, só toma cuidado aqui, ó, dobra direitinho, porque a gente vai fazer, né, ó, a peça ficar certinha aqui em cima, olha. Então, eu já coloquei a minha agulha aqui na última corrente, eu venho nessa primeira, ó, lembra que a gente pulou aquelas 3 correntinhas iniciais? Eu venho nessa daqui de baixo, na primeirinha, tá? Vou puxar aqui uma laçada e vou atravessar essa correntinha primeira aqui, ó. Vou fazer aqui o meio ponto alto. E venho na última correntinha, né, daquelas 3 ali, ó, nessa correntinha daqui de cima. Na terceira, né, ó, e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Juntei aqui a minha peça e agora é só continuar, tá? Vou subir 4 correntinhas. Quem assistiu a videoaula da blusa já sabe fazer esse ponto. Se não, se você não assistiu a aula ainda, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se vocês conhecem esse ponto que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Então, eu subi aqui as 4 correntinhas. Eu venho aqui na segunda, ó, tem a primeirinha aqui. Nessa segunda corrente aqui, eu dei uma laçada e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Segunda correntinha, tá? Eu vou fazer um ponto alto aqui dentro, ó. E agora, eu vou fazer o segundo ponto alto aqui ainda, nessa segunda correntinha. Fica assim o primeiro ponto. Agora, eu vou dar 2 laçadas, pulo 2 pontos. O terceiro ponto aqui, eu vou fazer o ponto alto duplo. Ó, tiro a primeira laçada, a segunda e fecho. Agora, eu vou pegar esses 2 fiozinhos daqui, ó, da frente, tá vendo? E vou fazer um ponto alto aqui. Ó. Mais um ponto alto, ó, dei a laçada de novo nesses 2 fios aqui, ó. Só os 2 da frente, tá? Um fica aqui atrás. E a gente faz, então, mais um ponto alto. Pulo novamente 2 pontos. O terceiro ponto, vou fazer de novo, ó. 1, 2, o terceiro ponto, eu vou fazer o ponto alto duplo novamente. Já dou a minha laçada e venho aqui nesses 2 fiozinhos. E faço o ponto alto aqui, ó. Novamente, mais um ponto alto. Por isso que a gente tem que pular os 3 pontos. Os 3 pontos não, por isso que a gente tem que fazer múltiplos de 3 quando a gente começa as correntinhas. Porque a gente faz sempre no terceiro ponto aqui, tá? Então, vai ficando assim, olha. Fica super bonito, né, gente? É diferente. Novamente, ó. Já dei as 2 laçadas, pulo os 2 pontos, no terceiro eu vou fazer o ponto alto duplo. Dou a minha laçada, venho aqui embaixo nesses 2 fiozinhos. Ó, aqui, e faço meu ponto alto. Tome cuidado com a extensão do fio para o ponto não ficar repuxado aqui, tá? Ó, novamente uma laçada aqui, ó, e já vou fazer mais um ponto alto aqui, então. E aí, a gente vai fazer toda a volta da nossa saia. Então, chegando no final aqui, vocês vão ver que vai sobrar certinho os 2 últimos pontos. E já tem aqui o primeiro, né, que a gente trabalhou. Eu venho aqui em cima, olha, nesse ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Daqui, eu já vou subir 4 correntinhas e vou fazer o ponto alto alongado. Eu dou uma laçada e vou soltando uma por vez. Próximo ponto, ponto alto alongado, dou uma laçada e vou soltando aqui, ó, uma por vez.
E aí, a gente vai trabalhar todos os pontos, então, fazendo ponto alto alongado. Ó, solta a primeira, segunda e fecha o ponto. Próximo ponto, a mesma coisa. Então, a gente vai fechar, tá? Com ponto alto alongado. Se vocês não gostam de trabalhar com ponto alto alongado, quiserem trabalhar com ponto alto, pode trabalhar. Não fica com o mesmo caimento, tá? Ó, mas pode fazer tranquilo. Então, aí a gente vai fazer toda a volta, todos os pontos, vocês não podem esquecer de pegar nenhum pontinho para depois não ficar faltando ponto depois, ou sobrar ponto depois no final, né? Depois tem gente que fala assim, nossa, mas a segunda carreira deu, vamos supor, 20 pontos, e a terceira carreira deu 23, é porque não fez os pontos certinho onde tem que fazer, tá? Então, tem que tomar muito cuidado aqui na hora de trabalhar essa carreira. E aí, é só seguir. Nisso, a gente vai fazer, então, 3 carreiras aqui, ó. Tá vendo? Fechadinho, 3 carreiras. Se vocês querem fazer mais carreiras fechadas, aí vocês podem ir fazendo e depois intercalando. Vocês estão vendo que eu intercalei. Aqui no começo, eu fiz 3 carreiras, depois eu fiz aquele pontinho, né? Aberto, mais 3 de novo. E aqui eu já comecei a fazer com 4 carreiras, onde eu comecei a usar, então, a minha agulha 7. Pra quê? Eu não aumentei ponto nenhum. Pra quê? Vocês estão vendo que a saia já foi fazendo, né? Já foi abrindo aqui na parte do quadril. Tá vendo, ó? Só porque eu mudei a minha agulha. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer mais 2 carreiras, tá? Com esse ponto fechado, e eu volto, então, pra gente trabalhar aqui essa carreirinha novamente que a gente fez aqui com esse pontinho diferente. Chegando aqui no último ponto dessa primeira carreira, lembra que a gente começou aqui com 4 correntinhas, né? Eu venho aqui em cima na última correntinha e vou fazer aquele ponto baixíssimo para encerrar essa carreira. E aí, começa tudo de novo, as 4 correntinhas. E aí, eu sigo fazendo o ponto alto alongado por mais 2 carreiras, por mais 2 voltas, né? Se vocês, como eu falei, se vocês quiserem fazer mais, vocês podem fazer a quantidade que vocês preferirem. Então, depois que vocês fizerem as 3 carreiras, a gente vai subir 4 correntinhas. E aí, a gente vai começar de novo essa carreirinha aqui com ponto diferente, ó. Venho aqui novamente na segunda corrente e vou fazer o ponto alto. Assim, e depois eu faço mais um ponto alto aqui no mesmo buraquinho da correntinha. Já vou dar 2 voltas na minha agulha, vou pular primeiro o segundo ponto, no terceiro eu vou fazer o ponto alto duplo. Dou a laçada e venho nesses 2 fiozinhos aqui da frente e vou fazer aqueles 2 pontos altos aqui, tomando sempre cuidado com a extensão do fio. Não é difícil, né, gente? Qualquer pessoa que estiver até começando com crochê, quem nunca trabalhou com vestuário, consegue fazer tanto a blusa quanto a saia, né? Não é... A gente só usa os pontos básicos, né? E fica super bacana. Quem trabalha com vendas pode aproveitar aí agora a temporada, né? O verão, para ganhar um dinheirinho, porque é super... Gente, rende muito esse ponto, tá? A blusa, eu trabalhei também com a Barroco, né? E eu fiz ela com menos de um novelo, tamanho G. E a saia, eu usei um novelo e um pouquinho só do segundo, tamanho G também. Então, se vocês forem fazer uma saia menor do que essa daqui, ela ficou com 90 na cintura, né? Aqui embaixo, vou mostrar pra vocês, ela ficou com 1,44 m aqui, ó. Só porque aqui, a partir dessa terceira parte aqui, eu trabalhei com a agulha 7. Então, de 90 ela foi para 1,44. Eu não aumentei ponto nenhum. Então, se vocês quiserem fazer como eu, a única coisa que vocês vão fazer é aumentar. Mesmo se vocês forem usar uma agulha mais fina aqui em cima, né? Se vocês estiverem trabalhando com outro fio e quiserem usar, vamos supor, agulha 3, é só vocês mudarem para 4, que ela também vai se abrir aqui na parte do quadril, tá? Então, para vocês seguirem, é só depois vocês irem intercalando. Aqui, como eu falei, eu fiz 3 carreiras com ponto alto alongado, né? 3, e aí aquele ponto aberto, mais 3 carreiras de ponto aberto, e depois aqui a parte de baixo já comecei a fazer com 4 carreiras. E aí, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem,
tá? E é isso, gente. Depois eu coloquei aqui, ó, eu fiz um cordãozinho com correntinhas mesmo e pus aqui embaixo uma franjinha, tá? Só pra dar um toque. E passei aqui, ó, na primeira carreira, tá? Pra poder amarrar aqui na cintura, tá, gente? E aqui, ó, quem não gosta de trabalhar com forro, né? Essa saia aqui, como eu falei, pode virar uma saída de praia. Ou vocês podem usar com aquela saia segunda pele, né? Tem gente que fala anágua, tem vários nomes, né? Pode usar com shorts também, e aí o gosto é de vocês. O forro, se vocês forem colocar o forro, eu sugiro que vocês usem um tecido bem fino, bem leve, porque essa peça aqui, gente, ela ficou com um caimento super bacana, ela ficou super leve, então se vocês forem colocar um forro pesado, aí já não fica não fica com o mesmo caimento, né? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!